Amém. Graça e paz, igreja. Seja mais uma vez muito bem-vindo a essa terra de adoração. Deu certo, glória a Deus. Aqui estamos. Tempo doido, né? Quem não gripou aí tem sorte. Senhor, Jesus, o que é isso? Mas Deus é bom. Amém? E com muita alegria estou aqui nessa noite para trazer a palavra para vocês. E eu gostaria de ressaltar alguns recados que foram dados. No momento do dízimo, fica passando ali no telão os recadinhos, né? Tudo que está acontecendo na nossa igreja. E amanhã tem 3 eventos muito importantes. O primeiro deles é a noite do lanche. O link está aberto, está disponível até amanhã, até se encerrarem as vendas, a quantidade dos lanches que a gente tem que vender. Então, se você ainda não fez o seu pedido, faça o seu pedido. O lanche é uma delícia. Nós estamos ficando muito bons nessa arte de fazer lanches. É uma delícia. Você é abençoado comendo, né? Não deixando a sua esposa cozinhar, viu, homens? E mulheres saindo da cozinha e também abençoando a obra de Deus, sendo abençoados com um lanche delicioso. Se você tem dificuldade para entrar no link, fazer o pedido ali, uma pessoa que eu vendi o lanche mês passado não conseguia de jeito nenhum, e eu entrei e fiz. Você pode ligar aqui na secretaria, que o diácono Daniel, pastora Simone estão lá para atender vocês e fazer o pedido. Então, amanhã, a partir das 19h30, estaremos servindo o nosso lanche resgate, uma delícia. O que mais que vai acontecer amanhã? Cadê as mulheres aqui de excelência? Mulherada linda, amanhã, culto de mulheres, com um tema muito importante sobre as doenças psicossomáticas. Tem arte aqui? Não? Já passou, né? E então venha, traga uma amiga, muito importante esse tema. A doutora Regina Cardoso vai estar nos ministrando amanhã, então venha. E aí tem lanche, já aproveita, combina com as amigas, né, como o bispo Clodoaldo falou semana passada, combina com a sua amiga, já fica aqui, come um lanche e tenha uma noite abençoada, depois da palavra, que eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Que mais? Depois tem a vigília. Então, se você quiser mais ainda de Deus, vigília aberta para a igreja, para convidados, venha a partir das 21h30, na verdade, após o término do culto de mulheres. Vai ter um tempo ali para comer, né, para as mulheres se confraternizarem, e depois, logo em seguida, a vigília na direção do nosso amado presbítero Diego, aquele rapaz alto que estava aqui fazendo a transição. Chorão, né? Glória a Deus, foi lindo. Deus é bom, né? Tudo a ver com a palavra dessa noite. Então, amanhã, noite do lanche, culto de mulheres e vigília. Venha receber mais do Senhor. E tem também o Open Heavens, que é o nosso congresso, céus abertos, que vai acontecer em outubro. Primeiro lote, o valor ele é mais baixo, é um valor menor, até 18/9. Se informe lá no quiosque, dê o seu nome, dê uma entrada, porque você já segura esse valor mais em conta, porque temos muitas responsabilidades para trazer essas pessoas de longe para cá, passagens de avião, hospedagem em hotel, amém? Eu tenho certeza que você não vai ser mais o mesmo, você não vai ser mais a mesma depois desse congresso, e cada ano o Senhor tem feito coisas lindas e tremendas, amém? Glória a Deus. Chega de papo, vamos para a palavra? Amém. Por favor, abra a palavra de Deus em Lucas 5. Quem abrir pode se colocar de pé. Lucas 5, do 27 ao 32. Amém? Glória a Deus. Lucas 5, do 27 ao 32. Nós vamos ler a palavra e depois vamos orar por nós.
Amém? Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Até aqui. Vamos orar? Pai de amor, obrigada por essa noite. Obrigada, Senhor, porque temos um lugar tão lindo para te adorar, para receber as tuas direções. O que eu te peço nessa noite é que o Senhor fale conosco. Que o Senhor fale com cada filho teu que se dispôs, que saiu da sua casa e veio à sua casa, Pai, para receber a tua palavra. Que em nome de Jesus o Senhor me ajude, me capacite para passar o que o Senhor colocou no meu coração aos teus filhos. Que as mentes deles estejam abertas, que o coração esteja aberto para receber a tua santa palavra. E que, como o presbítero Diego ministrou, que eles saiam daqui cheios e alegres da tua presença, com a palavra rema no coração. Nós te glorificamos, Jesus, por essa noite, te bendizemos, te adoramos por tudo, por estarmos aqui na tua casa. No teu nome santo eu oro, em nome de Jesus, amém. Amém? A igreja pode se assentar. Amados, a minha palavra, olha, essa palavra foi uma novela. Eu gosto de contar, né? Vocês gostam também de saber? A irmãzinha ali tá. Vocês gostam de saber como funciona aqui o negócio? E eu estava contando para a ministra Valéria que eu tinha duas ideias de palavras. Primeiro, o Senhor mandou eu ler Esdras. Eu falei, Senhor, vou ministrar sobre avivamento. E li, não fluiu, não aconteceu nada, não saiu nada dali. E, de repente, eu estava lá em Colossenses. E aí, Deus ali me deu uma palavra em Colossenses 2 sobre ser constante, né? Sobre não desistir, sobre... não desistir, sobre ir em frente. E não foi. E chegou aqui em Lucas, aí veio a palavra do Senhor. E Deus ministrou meu coração e pediu que eu transmitisse esse recado à igreja. E é uma palavra, amados, tão simples e tão fácil de entender quando a gente lê aqui, Jesus chamando Mateus, né, chamando Levi para ser seu discípulo. Mas tem muitas coisas lindas nesse texto, e eu me lembrei que, não sei que ano que foi, em 2019, não vou falar, senão eu vou errar. Não lembro quando foi, eu ministrei nesse texto, e era sobre seguir Jesus. E eu me lembro que eu fui muito ousada naquela noite, porque era, vem e segue-me. E eu pedi para uma pessoa das cadeiras me seguir. E eu saí andando e falar, segue-me. E eu andando, e eu andava, e a pessoa me seguia. E a pastora Rita falou assim, nossa, pastora, você foi muito... Nem lembro se eu era pastora, se eu era presbítera. Você foi muito ousada. Mas eu creio que Deus tem outras revelações aqui. Foram coisas totalmente diferentes que eu ministrei sobre seguir Jesus. E acredito até que, com o passar dos anos, né, a maturidade, Deus vai mostrando outras coisas para nós, né, e mostrou outras coisas para mim aqui na palavra. E o tema da minha mensagem nessa noite é: Jesus ama os pecadores. E quando você começa a ler aqui, e lendo ao longo aqui da palavra de Deus em Lucas, a gente percebe que Jesus... ele tem algo com publicanos. O que é um publicano? É um cobrador de impostos. Então, Levi, ele trabalhava ali na coletoria, ele cobrava imposto das pessoas, ali do povo. E ele trabalhava para o Império Romano. Ele não era uma pessoa muito bem vista, porque era uma pessoa que...
até, né, passava a mão ali, ele não era uma pessoa muito benquista e muito bem vista ali naquela comunidade. E, como eu falei, Jesus, ele ama os pecadores. Jesus, se você é um pecador, se você é uma pessoa que tem aí as suas dificuldades, fique sabendo que você tem um amigão, que você tem uma pessoa que te ama muito, um Deus lindo e poderoso que te ama e está perto de você. Agora, se você acha que você não é um pecador, que você nunca matou, nunca roubou, nunca fez mal para ninguém, e você só falta sair as asas, aí você tem um problema. Aí Jesus não está muito perto de você, não. E como eu falei aqui, observa a expressão publicano. Né? Jesus, ele, aqui na palavra, ele separa o publicano do pecador. E parece assim que Jesus, ele gosta de estar perto desses. E eu fui lendo aqui Lucas, abre em Lucas 15, para você ver algo interessante, aí pertinho. Lucas 15, versículo 1. Lucas 15, 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então, quem se aproximava de Jesus? Os publicanos. Para quê? Para o ouvir. Então, como eu falei aqui, Jesus, ele tinha um amor por esse povo, por essa classe. E também lá em Lucas 19, vira aí um pouquinho a sua folhinha. Lucas 19, versículo 2, fala de uma pessoa aqui, muito conhecida, um homem baixinho. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Então, Zaqueu, ele era o chefão. Mateus era ali um subordinado dele. E Zaqueu era o maioral dos publicanos. E ele procurava ver Jesus. Tanto é que ele era baixinho, o que aconteceu? Ele subiu na árvore para poder falar com Jesus. Mas, só para você entender aqui o que era um publicano. Era um cobrador de impostos e uma pessoa que as pessoas não gostavam dela, com uma fama de mal. Amém? E Jesus, amados, ele prova o seu amor pelos pecadores. Jesus, ele veio para os pecadores. Jesus, ele nos ama. Jesus te ama incondicionalmente. E não importando aí o seu pecado, mas ele te ama muito. E eu quero falar algumas coisas aqui para você desse texto, de como Jesus, ele demonstra o seu amor pelos pecadores. E a primeira delas está no versículo 27, que fala assim, volta lá para Lucas 5, versículo 27. E como Jesus prova o seu amor pelos pecadores? Chamando para ser seu discípulo. No versículo 27, a palavra de Deus fala assim: passadas essas coisas, saindo um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e lhe disse: segue-me. Aqui é Jesus. Jesus está passando, ele olha para Levi, e ele não interroga ele não quer saber o que ele faz, o que ele fez, o que ele está fazendo, e fala: vem e segue-me. E Levi segue Jesus. Levi, a palavra de Deus fala que ele deixa tudo e o segue. E amados, Jesus nos vê. E como eu falei aqui, ele não está se importando se você é um publicano, se você troca copos de uísque, como o presbítero Mário falou aqui, com o presbítero Diego. Ele te vê
e Ele te chama para seguir. E o chamado de Jesus, ele é irresistível. E como você veio aqui nessa noite, e eu falei para Jesus, hoje no meu quarto, me preparando para vir para cá, sempre vem aquela voz maligna. Nossa, que palavra nada a ver. Ai, que coisa. Pastor Marcelo pregou domingo brilhantemente sobre Mefibosete. Uma palavra linda. Procura no YouTube e assista. Meu esposo de manhã, sobre frutificar lá em Salmos 92. E aí, as setas malignas já vêm na minha mente para quê? Para haver uma comparação. E aí vem uma palavra dessa que é simples, sim, é uma palavra muito simples, mas é a palavra de Deus, ela é uma palavra muito poderosa. E o Espírito Santo falou para mim, filha, não fica preocupada com o seu conhecimento teológico, porque ele é um conhecimento básico. Mas, se tiver uma pessoa, e vai ter uma pessoa que precisa ouvir essa palavra, amém, já valeu. Amém? Então, primeiramente, como o Senhor Jesus demonstra o amor pelo pecador. Ele nos vê e nos chama, e o chamado dele é irresistível. E Levi, depois ele tem o seu nome mudado para Mateus, e ele foi o escritor do Evangelho de Mateus, um dos discípulos, um dos 12 de Jesus. E ele escreve ali sobre a vida de Jesus, que Jesus é o Messias, não só para os judeus, mas para ficar registrado nesse livro. Aquele publicano, aquele homem pecador, que ninguém dava nada, que ninguém queria nem se relacionar. Jesus o vê e Jesus o chama. E ele, leia na sua casa o Evangelho de Mateus, ele começa falando ali da genealogia de Jesus. E glória a Deus por isso. E é assim que Deus faz. Jesus veio, amados, para buscar e salvar o perdido. E são essas pessoas que Ele quer perto dEle. Pecadores, pessoas perdidas, pessoas que muitas vezes ninguém dá nenhum valor. São essas pessoas que Jesus quer perto dEle. Amém? E a segunda forma que Jesus prova o seu amor pelo pecador, está lá no versículo 29, acompanha comigo aí. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. E a segunda forma de Jesus provar o seu amor ele quer ter comunhão com o pecador. Ele quer ter comunhão conosco. Então, primeiro Jesus nos vê, nos chama, e Ele também quer nos colocar à mesa com Ele. Porque o que acontece aqui? Levi aceita o chamado de Jesus, Levi e Mateus, é a mesma pessoa, e ele oferece um banquete para Jesus e para quem mais? Numerosos publicanos. Então, o que isso nos ensina? Que nós, a partir do momento que a gente se converte, a gente tem que chamar pessoas que eram como nós. No meu caso, pessoas invejosas, pessoas mentirosas, pessoas ladras, porque eu era tudo isso. Quem é novo aqui não conhece o meu testemunho. E qual que é a minha missão hoje? Chamar essas pessoas. Se você foi usuário de droga, o presbítero Diego faz isso. Ele tem um trabalho lindo em clínicas. Ele chama os usuários e ministra a vida deles. Coloca na mesa e apresenta Jesus para essas pessoas. Olha, o mestre está aqui, ele quer nos ensinar. Domingo nós vamos participar da mesa. Domingo é Santa Ceia. Já te convido a estar aqui, para nós comermos juntos, para nós podermos cear com Ele. E a gente tem que entender nesse dia, amados, que nós somos pecadores e a palavra de Deus fala para a gente se examinar, para a gente confessar o nosso pecado, comer, e aí sim, comer do pão e beber do cálice. Por quê? Jesus, Ele quer ter comunhão conosco.
mesmo nós sendo pecadores, porque nós somos. Esse é o grupo de pessoas que Jesus quer estar perto. Esse é o grupo de pessoas que Jesus quer que se sente à mesa com Ele. Amém? Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios 1, versículo 9. Vai um pouquinho aí para frente. 1 Coríntios 1, 9. Todos acharam? 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós fomos chamados para quê? Para a comunhão com o Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém? Vai um pouquinho mais para frente. 1 João 1, versículo 3. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João 1, 3. Amém? E o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. O que o Senhor Jesus quer conosco? Ter comunhão. Ele quer que nos assentemos à mesa com Ele. Amém? Não é só chamar e vir para o culto e tchau e benção, não. Jesus quer ter comunhão com você, Ele quer ter comunhão comigo. Volta lá para Lucas 5. E como Jesus também prova o seu amor pelo pecador. E aqui eu quero gastar um pouquinho mais de tempo, que foi onde o Senhor ministrou muito o meu coração. Jesus chama os pecadores ao arrependimento. Lá no versículo 30, Lucas 5, 30, os fariseus, eles murmuram. Vamos ler de novo? Versículo 30. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Até aqui. O que está acontecendo aqui? Estão naquela mesa com aquele monte de gente, com aquele banquete que Levi, que Mateus oferece para Jesus e todas essas pessoas. Tem um outro grupo de pessoas, que são os fariseus e os escribas. O que era um fariseu? Era um doutor da lei. Vamos colocar para a gente entender. O apóstolo Edson, que é a pessoa que mais sabe da Bíblia aqui nessa igreja. Ele e a pastora Adriana. Eles eram ali os fariseus, os doutores da lei. Os que sabiam tudo da palavra de Deus. E eles falam ali para os discípulos, né? Mas por que Jesus está comendo com esses pecadores? Como se eles fossem pessoas superiores, como se eles fossem melhores do que outras pessoas. E tinha ali neles um ar de superioridade, sendo que eles também eram pecadores, certo? Ou tinha asa ali saindo neles, porque eles sabiam um pouco mais da palavra de Deus? Não, de jeito nenhum. E aqui, amados, Jesus chama o pecador para o arrependimento. Abre a sua Bíblia lá em Lucas. Eita, hoje nós estamos em Lucas, hein? Lucas 18, Jesus ele vai contar uma parábola, que é muito interessante essa parábola, eu gosto muito dela. Lucas 18, do 9 até o 14. Com certeza muitos já ouviram, e é para a gente pensar. Então ali os fariseus, eles estavam se achando superiores. Nossa, olha esse povo, esses pecadores,
Nossa, e a gente na mesa com eles, vamos ler a parábola para a gente entender? Lucas 18, 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Olha a parábola. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta está humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. Uau! Eu acho muito linda essa parábola, porque muitas vezes, amados, não vou falar isso de você, mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não pensar como esses fariseus, de achar que somos algo, de achar que nós somos melhor que os outros. E a palavra que fala que eles se consideravam, eles confiavam em si mesmos, consideravam-se justos e desprezavam os outros. Olha que feio. É feio isso, não é? E ele subiu, e ali ele quis glória de homens, né? Ó Senhor, eu não sou como esses homens, roubadores, adúlteros, eu jejuo, eu dou o dízimo, né? Se gabando ali, se achando. Enquanto o publicano, ele nem ousava levantar os olhos aos céus, então ele estava em posição de humilhação, de prostração, com a cara no pó. E ele batia no peito e falava: Deus, sê propício a mim, eu sou pecador. E o Senhor responde que esse sim desceu justificado para a sua casa. O Senhor recebeu a oração daquele homem, não a do outro. Porque todo o que se exalta, ele vai ser humilhado. E todo o que se humilha, o Senhor exalta. É uma lição para nós, não é? Quando você entende a obra redentora de Jesus na cruz por você, você recebe a revelação do Senhor que você não é nada sem Jesus. Você não consegue nada sem Jesus. Nós somos, sim, falhos, pecadores. E continuando aqui o versículo, volta lá para Lucas 5. Jesus fala que ele não veio para os doentes. Ele não veio para os sãos, aliás, e sim para os doentes. E ele coloca aqui o pecado, amados, como uma doença. Então, se você sonde aí o seu coração, se você tem algum orgulho no seu coração, e você acha que você não precisa do Senhor, você acha que você não precisa de um médico, né? Do médico dos médicos, sonde o seu coração agora. Porque a lei, ela foi dada por Moisés para mostrar aquilo que o homem é. A lei, ela revela para o homem que ele é pecador. E que ele não consegue ali, os 10 mandamentos, o homem, ele não consegue cumprir ele todo. O homem não é capaz disso. Porque se ele tropeça em um, ele já tropeçou em todos. E Jesus veio, aquele que não tinha pecado, aquele que se fez maldito por nós. E a lei, ela revela quem nós somos. A lei, ela revela que nós não conseguimos sozinhos, nós não temos essa capacidade. Nós precisamos de quem? Nós precisamos de Jesus.
aquele que não conheceu o pecado e que se fez maldito por nós, morrendo naquele madeiro. E é isso que você tem que fazer, você tem que correr para Ele. Você tem que correr para a graça dEle. Maravilhosa graça que foi pregada no domingo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o médico dos médicos, Ele é o único que pode te curar. Então, querido, nós temos que tomar cuidado para a gente não nos acharmos bons demais como aquele fariseu. Então, reconheceu que é pecador? Ótimo, é isso aí. E Jesus nos chama ao arrependimento. Jesus, Ele primeiro chama o pecador, Ele quer ter comunhão com o pecador, mas com um propósito: levá-lo ao arrependimento. Isso tem que gerar mudança em você, isso tem que gerar transformação em você, isso tem que gerar em você abandono do pecado. E a partir do momento que você tem esse encontro com Jesus, você automaticamente, o Senhor, Ele vai limpando você, Ele vai mudando você. E no versículo 32, lá de Lucas, Jesus fala: não vim chamar os justos, e sim pecadores. A quê? Ao arrependimento. Porque Jesus, Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Então, se você é um pecador, se você está aí com a sua vida toda bagunçada, toda cheia de cacareco, é você mesmo que Ele quer nessa noite. Como um dia nós chegamos aqui. E um exemplo muito lindo disso é lá, como eu já falei, em Lucas 19, no versículo 9, quando Zaqueu se arrepende e fala que ele tem um encontro com Jesus, Jesus vai para a casa dele e ele reconhece que ele roubou as pessoas, ele defraudou as pessoas, e ele fala para Jesus: se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. E Jesus fala no versículo 9, hoje houve salvação nessa casa. E Jesus estava muito feliz por isso. E eu gosto muito do apóstolo Paulo, porque ele é um exemplo claro disso. E lá em Romanos 5:20, o apóstolo Paulo fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se você está aqui nessa noite e você se vê uma pessoa pecadora, uma pessoa que você não consegue nem olhar para cima para falar com Deus, você se sente muitas vezes envergonhado de coisas que você faz, como um dia eu cheguei aqui, é você mesmo que Ele quer. E eu acho muito lindo, vamos abrir lá, em 1 Timóteo 1, falando agora um pouquinho do apóstolo Paulo, que é um exemplo para nós disso. 1 Timóteo 1, versículo 15 e 16. Jesus ama o pecador. Amém? Jesus te ama. Jesus me ama. 1 Timóteo 1, 15 e 16. Todos acharam? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Dá uma paradinha aqui, olha como o apóstolo Paulo se intitula: o principal dos pecadores. 16. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então, olha o que o apóstolo Paulo fala, que lindo. Jesus veio para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Mas a misericórdia do Senhor me alcançou, para quê? Para que Ele mudasse a minha história e hoje evidenciasse, para que ficasse evidente
a vida de Jesus em mim, a completa longanimidade, e eu servisse de modelo para aqueles que vão crer em Jesus, para que as pessoas olhem para mim e queiram Jesus. Então, querido, se você está aí com a sua vida complicada, não tem problema, é você mesmo que Ele quer. Ele olha para você e te chama, vem, me segue. Eu não quero nem saber o que você faz. Se você bebe, se você fuma, se você fala palavrão, se você fala mal dos outros, se você é fofoqueiro, mentiroso, trambiqueiro, é você mesmo que eu quero. Vem e me segue. Segundo, eu quero ter comunhão com você. Eu quero sentar na mesa com você, eu quero cear com você. Eu quero conversar, eu quero ser íntimo, eu quero ser seu amigo. Jesus falando para você. E terceiro, só que você tem que reconhecer que você é um pecador. Porque eu vim para que você se arrependa, para que você mude a sua história, para que eu mude a sua história. Para quê? Para que as pessoas vejam a minha vida, o que eu fiz em você, e queiram, e me queiram. E mais, vamos lá para Atos. Falando um pouquinho mais do apóstolo Paulo. Atos 26. Isso tudo é para você se convencer que Jesus, Ele te chama e que Ele quer ter comunhão com você, amém? Porque hoje vocês me veem linda, maravilhosa aqui na frente, mas, como muitos já sabem, era difícil aqui a pessoa. E quem anda pertinho de mim, vê umas coisas complicadas. Bispo Clodoaldo, pastora Maísa, minhas irmãs, a ministra Adriana, que é minha amigona, a presbítera Josi, que é minha amigona, conhece umas coisas que ainda precisa mudar muito. Amém? Atos 26, falando também, o apóstolo Paulo falando dele aqui, do 9 até o 11, é rapidinho. Todos acharam? 26, 9. Na verdade, a mim me parecia de muitas coisas. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Até aqui. Olha o que o apóstolo Paulo fazia, amados. Ele recebia autorização dos principais ali sacerdotes, para quê? Para prender cristãos, para colocar cristãos na cadeia. E muitas vezes ele dava o voto para eles serem mortos. Vai matar? Vai matar? Vai. Pode matar. E também ele castigava muitos, nas sinagogas, obrigando até a blasfemar. Fala que Jesus não é o Filho de Deus. E ele ficava ali, torturando e falando. E ele fala que também, enfurecido, ele perseguia. E olha o que Jesus fez com esse homem. O maior missionário que a história da igreja teve foi o apóstolo Paulo. E o apóstolo Edson está lá, andando pelos lugares ali que ele evangelizou. Olha que lindo. E a gente se emociona. E eu gostaria que você abrisse, lá em Isaías 43, porque você pode estar pensando aí com seus botões. Mas eu não sou merecedor, eu não levo jeito para isso não, esse negócio de crente aí não vai dar certo para mim,
Deus não quer nada comigo, Jesus não quer nada comigo. Isaías 43, 25. O que a palavra de Deus diz? Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Amém, queridos? Então, quando você pensar que você não pode ser um discípulo de Jesus, que você não pode ser um cristão, que você não pode estar sentado conosco aqui na igreja, lembre-se disso, que o Senhor, Ele não está preocupado com o seu pecado. Ele está preocupado com você, em te chamar, para você ser parceiro dEle. Para Ele falar, vem e me segue. E deixa que as outras coisas vão se ajeitando. Fica firme que eu sou contigo. Eu quero ter comunhão com você. Eu quero cear com você. Eu quero ser seu amigo. Eu te amo. E os seus pecados, deixa que eu que apago. E eu nem me lembro mais. E não precisa abrir, mas eu gostaria que colocasse no telão, Miqueias 7, é um versículo muito lindo, que eu li muito quando eu me converti, Miqueias 7, 18 e 19, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Está aqui já? 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces das transgressões do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Até aqui. O Senhor, querido, Ele lança os teus pecados lá nas profundezas do mar. Ele tem prazer na misericórdia. Quem é semelhante a esse Deus? A esse Jesus que te chama nessa noite. Jesus ama os pecadores. Jesus, Ele tem prazer e alegria de estar com você. E não importa a forma como você chegou aqui nessa noite. Não importa o tamanho do seu problema. Não importa como está o seu casamento. Como está a sua vida social. Não está a sua família. Como estão as suas emoções. Não importa. O Senhor te chama pelo nome. O Senhor quer ter comunhão com você. E o Senhor, Ele te chama para que você se arrependa, para Ele mudar a sua história. Não importa o que você fez, não importa o seu passado, não importa o que você faz. Ele quer mudar, Ele apaga as transgressões. Ele joga os seus pecados no mar de esquecimento. Porque Ele te ama. E assim como Ele fez com Levi, com Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus contando a vida de Jesus e foi um discípulo, foi um dos 12, assim Ele quer fazer com a sua vida. Assim como Ele fez com o apóstolo Paulo, que ele se intitulava o maioral dos pecadores, o maior dos pecadores, assim Ele quer fazer com a sua vida. Então, para você que está aqui pela primeira, segunda vez, terceira, não sei. Eu gostaria de te fazer um convite nessa noite, a seguir Jesus, a caminhar com Ele, a andar com Ele. E essa palavra, amados, tão simples para mim, tão simples para alguns aqui, ela veio muitas vezes debaixo de crises minhas. Crises existenciais. Quem tem aqui crises existenciais?
Eu tenho várias. Faz tempo que eu não falo isso. E aí, quando eu estou assim, rebelde comigo, querendo fugir, e até falei na intercessão, semana passada, que eu queria sair da igreja e ir para uma igrejinha pequena e sentar lá no fundo e ser ovelha e só ouvir. Abrindo meu coração para vocês nessa noite. E Jesus vem e me mostra essas palavras. Porque Ele me escolheu. Ele me chamou pelo nome. E Ele quer e Ele tem comunhão comigo. E é assim Ele quer fazer com você. E já passou a rebeldia, viu? Aí alguns aqui mais próximos me dão uns tapas e eu volto para a realidade. Porque Ele me chamou para estar aqui. E Ele me ama. E Ele te ama. E Ele quer. Porque Ele veio para quê? Ele veio buscar e salvar o perdido. Então, se você está perdido, é você mesmo que Ele quer. Se você está com o seu casamento aí todo difícil, é você que Ele quer. Se você tem aí os seus vícios, seus problemas, é você que Ele quer. Então não corra, não fuja, porque hoje Ele te chama. E Ele veio para os doentes e não para os sãos. Então, o que nós temos que reconhecer nessa noite? Que a gente precisa dEle. E como eu falei, quem anda perto de mim, vê uns pecados meus que é complicado. Que eu falo, ai, Deus me dá graça, me ajuda. E toda vez eu caio nisso. E aí, vai... Então, quando eu acho que está bom, eu vou e caio nisso. E assim eu vou com Jesus, eu não vou desistir. Amém? Então, se você está aqui nessa noite, voltando, pela primeira, segunda, terceira, e você quer que Jesus entre na sua vida, como um dia Ele entrou na minha, como um dia Ele mudou a minha vida, e mudou a vida de tantas pessoas que estão aqui, eu gostaria de te convidar a fazer uma oração. O que você precisa fazer? Você precisa orar. E só falar assim, Jesus, entra na minha vida. Reescreve a minha história, porque está tão difícil. Eu sou pecador, eu sou pecadora e eu preciso do Senhor. Eu preciso de Jesus. Porque hoje eu descobri na sua palavra, Jesus, que o Senhor não escolhe os estudados, o Senhor não escolhe os especiais, os lindos, cheirosos. Não, o Senhor quer os encacarecados. Porque, como eu falei, hoje você me vê aqui linda, maravilhosa, mas não era assim, não. Até piercing no umbigo eu tinha. E mostrava, hein? Falei, Bispo Alex, que eu não ia falar nada de errado. Mas estou falando de mim. Ai, nossa, pastora, não pode ter piercing? Lógico que pode. Pode, onde você quiser. Mas hoje não cabe mais para mim, eu acho que não combina. Então, se você quer que Jesus entre na sua vida e conserte as coisas aí, erga a sua mão, faz um sinal para mim. Eu quero que Jesus entre na minha vida. Hoje Jesus te chama para uma nova história. Você quer fazer essa oração comigo? Se você quiser, erga a sua mão que eu vou orar com você. É só orar. Ai, não, vou virar crente, vou virar evangélica. Não, você só vai convidar Jesus para entrar no seu coração. O que vai acontecer daí para frente é você com Ele. É só falar assim, amém, glória a Deus. Posso te pedir mais uma coisinha? Vem aqui na frente. Não fica com vergonha. Tem mais alguém que quer fazer essa oração? Para Jesus mudar a sua vida? Hoje Ele está passando e está falando, vem e me segue.
Eu quero sentar com você na mesa, eu quero ter comunhão contigo. Tem mais alguém nessa noite? Não? Olha, a porta da arca vai fechar. Não? Amém. Ali no fundo? Ah, amém. Vem aqui para frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode vir aqui à frente. Você também? Amém. Você também quer aceitar o Senhor? Ah, que lindo. Glória a Deus. Qual que é seu nome? Fabiana. Fabiana, seja bem-vinda. Qual que é o nome do senhor? Marcos. Marcos e Marcelo. Ah, glória a Deus. Tem mais? Oh, glória a Deus. Ah, o Léo, a gente já conhece o Léo, né, Léo? Ah, glória a Deus. O Léo e a vozinha? Ah, ela tá junto com eles. Ah, que lindo. Glória, é a mãezinha. Ai, glória a Deus. Amém. O papai. E glória a Deus. Queridos, Jesus então ele passou e chamou. E está falando para vocês nessa noite, vem e me segue. Eu quero ter comunhão com vocês. E eu vou acertar tudo na vida de vocês. Então, vocês vão fazer uma oração comigo. Vocês vão repetir comigo, tá bom? Eu preciso que vocês repitam comigo essa oração. Então, vamos lá. Senhor Jesus, eu te recebo nesta noite como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, entra na minha vida. Eu atendo o seu chamado nessa noite e confesso diante dos céus que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, meu único e suficiente Salvador. Amém, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vamos orar com eles? Pai, obrigada, porque nessa noite tem festa nos céus. Assim como o Senhor se alegrou com Zaqueu, o Senhor se alegra com os nossos irmãos que te aceitaram e reconheceram o Senhor como o único e suficiente Salvador da vida deles. Muda a história deles, Jesus. Reescreve uma linda e nova história. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Vocês vão ganhar um presente da igreja, uma Bíblia. Quem vai acompanhá-los? Diácono Dracil e diaconisa Shirley, quando acabar o culto, eles vão dar para vocês uma Bíblia e um livrinho. Amém? Aí vocês pegam com eles no final do culto. Amém? Fique de pé. Glória a Deus. Quem conhece eles, dê um beijo neles. Tem festa no céu. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Vamos orar por nós? E você que já tem Jesus, não corra dele. Não corra do seu chamado. Ele te viu um dia e te chamou. E Ele quer ter comunhão com você. E Ele quer que você se arrependa dos seus pecados. E que você não desista. Porque Ele te ama. Amém? E você consegue. Nós vamos conseguir. Vamos orar? Senhor, obrigada por essa noite. Obrigada pela Tua palavra. Que é tão linda, que é viva, que é eficaz. Que não faz acepção de pessoas. Que não vê a vida social, a conta bancária, a cor,
a raça, onde mora, que carro tem. O que o Senhor quer é as nossas vidas rendidas a Ti. E nos rendemos a Ti e a Tua vontade. Que o Senhor venha mesmo nos fortalecer nessa noite. Fortalecer o nosso chamado em Ti. Não vamos desistir. Nós declaramos toda obra maligna contra as nossas vidas por terra, em nome de Jesus. Todo o inimigo imundo que veio para atrapalhar o nosso caminhar contigo está repreendido em nome de Jesus. Nós declaramos as nossas vidas no teu altar. Nós declaramos as nossas vidas te servindo, te adorando e trazendo muitos para o Senhor. Como o apóstolo Paulo falou na tua palavra, que se evidenciasse Jesus na vida dele, que assim seja nas nossas vidas, Pai. Se evidencie em nós, Jesus. Que o mundo veja o Senhor em nós. Nós te adoramos e te bendizemos e te exaltamos. Obrigada porque o Senhor nos escolheu e nos chamou. Nós te adoramos por tudo. Reconhecemos sim que somos pecadores, mas que nós temos o Senhor, aquele que já levou todos os nossos pecados na cruz, aquele que levou toda a condenação, nenhuma condenação há sobre nós, porque Jesus nos escolheu, nos redimiu e nos justificou. Nós somos gratos a Ti, Jesus, obrigada. Obrigada pelo Teu amor por nós. Nós Te adoramos e bendizemos o Teu santo nome. Leve em paz os Teus filhos para a casa de cada um deles, em segurança. E que em nome de Jesus o Senhor possa se revelar a nós, a cada mesa, a cada comunhão que teremos contigo. Nós Te adoramos e Te bendizemos. Te amamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Em nome de Jesus eu me despeço da Tua igreja e os abençoo. Em nome de Jesus. Amém. Dá um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus.